aula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 14. Bons estudos! Olá, Naninha. Ô, seu Manuel, tudo bem? Eu trouxe aqui uma encomenda de umas peças para você fazer. Opa, isso é muito bom. Quanto mais trabalho, melhor. Deixa eu ver o projeto aqui. Ah, muito bem. Ah, mas esse projeto aqui pede um tipo de soldagem que eu não tenho aqui na minha oficina, não. Eu vou ter que mandar fazer fora. Ah, é? E que soldagem é essa que precisa aí? É a soldagem a arco elétrico pelo processo eletrodo revestido. Aqui na oficina eu só tenho a oxiacetilênica. Lembra do tipo de soldagem que nós vimos na última teleaula? Pois é, como você já deve ter percebido, hoje nós vamos estudar um outro tipo de soldagem, diferente da soldagem a gás. A teleaula de hoje vai tratar da soldagem a arco elétrico pelo processo eletrodo revestido. Hoje nós vamos aprender o que é soldagem pelo processo eletrodo revestido, como ela funciona, quais os equipamentos necessários para esse tipo de soldagem, quais as aplicações e quais os cuidados que você deve tomar ao unir peças usando esse processo de soldagem. E como é essa soldagem, Naninha? Ah, seu Manuel, esse é um dos processos de soldagem mais importantes e também é um dos processos mais usados na indústria. Ah, é? Eu não sabia disso, não. Puxa vida. Pronto, Silva. Estou na minha hora de almoço. Podemos continuar com as aulas do método de soldagem. É legal. Afinal, eu quero virar um soldador. Tudo bem. Rapaz, essa aqui é a soldagem a arco elétrico pelo processo de eletrodo revestido. Esse é um dos mais importantes métodos de soldagem, porque é muito usado nos variados tipos de indústria metalmecânica e metalúrgica. Arco elétrico? Mas, afinal de contas, o que é esse tal de arco elétrico? Ah, bom, para entender o que é o arco elétrico, nós vamos ter que estudar uma outra coisa, a corrente elétrica. Você sabe que toda a matéria do universo é formada por átomos, e que esses átomos têm elétrons, que são partículas negativas que giram ao redor de um núcleo. Pois bem, a corrente elétrica se forma quando temos um movimento ordenado desses elétrons. Esse movimento pode se dar sempre no mesmo sentido. E aí a gente tem a corrente contínua. Ou ele pode acontecer ora num sentido, ora no outro. Aí aparece a corrente alternada, que é o tipo de corrente que a gente recebe em casa através das linhas de transmissão de energia elétrica. Bom, já vi então que a corrente elétrica é fundamental neste processo de soldagem, né? Ah, é mesmo. Na soldagem a arco elétrico, o eletrodo, que é esta haste aqui, é aproximada do metal de base assim. É bom lembrar que nessa soldagem o eletrodo corresponde ao polo positivo e o metal de base corresponde ao polo negativo. Um rápido contato entre a alma do eletrodo e a peça a ser soldada é suficiente para fazer o que nós chamamos de abertura do arco elétrico. Interessante, não é? É. Bom, mas agora vai ficar mais interessante ainda, porque nós vamos ver como é que o arco elétrico se forma. Este esquema representa a soldagem a arco elétrico. Aqui nós temos o eletrodo com carga positiva. Aqui embaixo está o metal de base com carga negativa. Quando aproximamos um do outro, os elétrons livres acelerados se chocam com átomos e moléculas. Esse choque e a alta temperatura dessa região ionizam o gás existente na coluna do arco, deixando-o eletricamente carregado neste espaço aqui. Aí pronto, está aberto o arco elétrico e gera calor suficiente para fundir o metal de base e o eletrodo, criando a poça de fusão. Mas para que tudo isso aconteça, seu Manuel, você tem que ter o equipamento certo, que seja capaz de fornecer a tensão e a polaridade adequadas para cada tipo de trabalho que você for fazer. Como, por exemplo, o transformador,
o transformador retificador e o gerador. Esses aparelhos se encarregam de transformar a energia da rede de distribuição elétrica. Normalmente, a energia que chega às nossas casas tem grande tensão e baixa intensidade de corrente. Para a soldagem, a gente precisa justamente do contrário. E é isso que esses aparelhos fazem. Eles diminuem a tensão e aumentam a intensidade de corrente que chega pela rede de distribuição. Puxa, Ananias, você entende mesmo disso, hein? Eu não trabalho diretamente com esse tipo de soldagem, mas a gente que é do ramo, né? Precisa estar sempre bem informado. Olha aqui, seu Manuel. Normalmente a gente trabalha com corrente contínua, mas o tipo de corrente e a polaridade dependem do tipo de revestimento do eletrodo utilizado. Com a corrente contínua, a gente pode variar a polaridade, ou seja, nós podemos usar a polaridade direta, que é aquela em que a peça a ser soldada é o polo positivo e o eletrodo é o polo negativo, como a gente acabou de ver no esquema. Esse tipo de polaridade fornece mais calor à peça, permitindo a solda com maior penetração. Essa é uma soldagem com polaridade inversa. As principais diferenças entre as polaridades direta e inversa são as seguintes. Aqui, o metal de base é o polo negativo e o eletrodo é o polo positivo. Essa polaridade fornece mais calor ao eletrodo do que ao metal de base e serve para fazer cordões com menor penetração. Como você viu, o processo de soldagem por eletrodo revestido é muito interessante. E este é um dos lugares onde ela é usada. O que você ainda não viu é que existem vários tipos de soldagem. Seu Jorge, por favor. O seu Jorge é encarregado da parte de soldagem desta linha de produção e vai nos dizer quais são os principais tipos de soldagem que usam arco elétrico. Bem, nós temos a soldagem a arco pelos processos eletrodo revestido, TIG, MIG-MAC, arco submerso, plasma e outros. Obrigado, seu Jorge. Existem vários tipos de soldagem que usam arco elétrico. Só que na teleaula de hoje nós vamos estudar especificamente a soldagem a arco elétrico com eletrodo revestido. Os outros tipos você vai aprender em outras teleaulas que vão vir por aí. Então nós vamos começar falando da proteção da poça de fusão. O que será a proteção da poça de fusão? E no processo de soldagem a arco elétrico com o eletrodo revestido, a proteção é dada pelo revestimento do eletrodo. Espera um pouquinho, eu não entendi. Não, mas é fácil. Basta estudar as características dos eletrodos revestidos. Você quer ver?